Boa tarde. Hoje venho falar sobre a justiça portuguesa, sobre a justiça em Portugal. Será que a justiça portuguesa é uma justiça séria, credível, confiável, rigorosa, em que possamos confiar, que nos garante segurança, proteção dos nossos direitos? Será que a justiça portuguesa nos garante segurança dos nossos direitos e na nossa vida? Ou será que a justiça portuguesa é corrupta, incompetente, desonesta, imprevisível, lenta e cara para os portugueses? Ouvimos, lemos nos meios de comunicação social notícias de juízes, advogados altamente corruptos, altamente desonestos, altamente perigosos, que manipulam decisões judiciais, que manipulam provas, que manipulam factos, que não procuram a verdade, que condenam, tomam decisões a favor de umas pessoas e em benefício de outras, sem qualquer rigor, sem se cingir à verdade dos factos, sem cumprirem a lei, ou porque manipulam a lei, ou porque manipulam provas, ou porque manipulam testemunhas, ou porque manipulam investigadores, detetives, enfim, a justiça que tem apresentado situações públicas de grande escândalo e que assustam qualquer pessoa atenta, consciente da vida. E que, de facto, mete medo. E não parece que vivemos num Estado de Direito Democrático, em que as leis são iguais para todos e que há rigor no cumprimento dessas leis e que as decisões judiciais são rigorosas, éticas, idóneas, sérias, verdadeiras, correspondem à verdade e à justiça dos factos. Ora bem, sendo assim, como casos de juízes que fizeram alta corrupção na justiça, e eu pergunto, quantas pessoas serão iguais, farão a mesma coisa na justiça portuguesa, mas não são descobertas porque não há provas, porque estão protegidas, porque não são investigadas, porque as pessoas, os interesses envolvidos são insignificantes, ou são pessoas pobres a quem ninguém liga, porque deve haver muita injustiça. Eu próprio já fui muito injustiçado, muito prejudicado, muito roubado na justiça portuguesa. Eu já fui terrivelmente perseguido, maltratado pela justiça portuguesa. Eu sou uma pessoa de bem, todas as pessoas que me conhecem bem, que são isentas, que convivem comigo, sabem que eu sou uma pessoa ética, que não faço mal, que gosto de viver em paz com as pessoas e que não faço mal às pessoas e que sou correto com toda a gente. No entanto, tenho sido vítima de alguns oportunistas, de alguns ladrões que me tentaram prejudicar e prejudicaram e que tiveram o apoio da justiça. E tiveram o apoio da justiça pela seguinte razão. Ou a justiça não é capaz de descobrir a verdade, é incompetente, e deixa-se enganar por testemunhas falsas, por mentiras, por difamações, deixa-se enganar, ou é desonesta e acredita nessas mentiras porque quer acreditar. Porque não se compreendem as decisões que foram tomadas a meu respeito. Fui altamente prejudicado, altamente roubado. Eu fui acusado de crimes que não pratiquei. Eu fui acusado de coisas que não tinha feito. Fui prejudicado no meu património, na minha dignidade, na minha honra, na minha reputação, pelas pessoas da justiça
que não agiram bem comigo. E não agiram bem porque ou são incapazes de descobrir a verdade, ou não quiseram decidir de acordo com a verdade. Não. E, portanto, decidiram mal, prejudicando-me e roubando nos meus direitos, no meu património e na minha dignidade. Quantas pessoas neste país não são prejudicadas pela justiça? Quantas pessoas neste país, em Portugal, não têm queixa da justiça? Quantas pessoas neste país mentem na justiça? Quantas pessoas neste país estão decepcionados com a justiça portuguesa? Com os advogados, com os juízes, com o sistema político, com os políticos, do PSD e do PS. Quantas pessoas estão tristes por viverem num país assim, num país que nos garante segurança, que nos garante proteção, que nos garante justiça. As pessoas não podem sentir-se seguras, não podem investir, porque não sabem o que lhes vai acontecer com os seus investimentos. Não sabem se podem viver tranquilas com as pessoas com quem se relacionam, com os contratos que fazem, porque não sabem se estão seguras, se houver algum problema, algum conflito, alguém agir mal, que a justiça lhe dará alguma proteção e segurança. Quem é que tem a certeza disso em Portugal? Por isso é que se diz que a justiça é imprevisível, porque nunca sabemos o que se pode esperar das decisões dos juízes. É lenta, demora anos a decidir, é cara, custa muito dinheiro. Os pobres nem sequer conseguem recorrer à justiça. As classes médias também não, porque aos miseráveis dão apoio judicial. À classe média de 600, 700 euros já não dão apoio judicial. Resultado, as pessoas não têm dinheiro para recorrer à justiça e nem recorrer aos advogados. Por outro lado, a justiça, os juízes, parece que têm poder absoluto para decidirem de forma autoritária, arbitrária, prepotente, como quiserem, e que são irresponsáveis, são imunes à lei, podem falhar, podem errar, podem cometer os erros que quiserem, tomar as decisões que quiserem, que ninguém corrige os seus erros, nem eles próprios corrigem os seus erros, e prejudicam as pessoas e não procuram, não querem saber da verdade para nada. Isto não é viver num Estado de Direito democrático, isto não é justiça, isto é ditadura, isto é uma ditadura criminosa, uma ditadura violenta, uma ditadura desumana, uma ditadura sem ética, sem rigor, sem valores humanos. Isto é uma selva. E dizem que Portugal é um Estado de Direito democrático. Como é que os estrangeiros podem vir investir em Portugal com uma justiça assim? Quem pode arriscar em Portugal? Ou tem muito dinheiro para corromper tudo e todos, ou não sabe o que é que lhe pode acontecer. Enfim, eu próprio já fui muito injustiçado, já me acusaram de crimes, coisas que eu não fiz, com mentiras, com testemunhas falsas, com testemunhas instruídas para mentira sobre mim, com etc. Foi prejudicado, condenado, prejudicado no meu património, pagar imensos custos, processos, multas, etc., sem eu ter feito nada. Eu apenas estava a ser vítima de pessoas sem escrúpulos, sem ética, sem moral, que me queriam prejudicar, e a justiça parece que colaborou nisso, porque não foi capaz de apurar a verdade, não foi capaz de apurar a verdade, e decidiu prejudicando. Por outro lado, temos um país em que as leis parece que não são claras, precisas, rigorosas, objetivas, não definem exatamente os direitos das pessoas igual para todos. Tem muitas variantes, podem ser interpretadas de muitas maneiras, podem ser, o juiz pode decidir de uma maneira ou decidir de outra. Isto não pode ser assim. Isto não é justiça,
Tem que haver rigor nas leis. As pessoas têm que saber, o juiz tem que saber qual é o direito daquela pessoa. E ponto final. E quem tem direito e quem não tem direito, e decidir a favor de quem tem direito, obviamente. Mas não, as leis são muito confusas, são feitas já, provavelmente feitas de propósito, para poderem ter várias interpretações, para poderem ser manipuladas, para se poder manipular provas, factos e decisões finais que prejudicam e que vitimizam muitas pessoas. Uma justiça assim é criminosa, uma justiça assim não é justiça, uma justiça assim é desumana, uma justiça assim é cruel. Isto não pode ser feito, isto faz sofrer pessoas, as pessoas sofrem muito quando têm processos em tribunal, porque ficam numa ansiedade imensa, inseguras, porque os advogados dizem a uns têm direitos, dizem a outros têm direito, dizem a todos têm direito, e não se define, parece que não se sabe quem é que tem direito, quem é que não tem direito, e no final parece que ficamos nas mãos do juiz, decidir como ele quiser, e que não sabemos qual é o nosso direito. Ora, isto não pode ser assim, isto não é justiça, isto não é ético. Depois, há também situações de advogados que agem mal com os seus clientes, que não são corretos com os seus clientes. Eu já tive uma advogada a quem eu pedi que me fizesse um recurso para o Tribunal da Relação do Porto, porque tinha sido condenado por coisas que não eram verdadeiras, e, portanto, eu pedi-lhe para fazer o recurso, mas ela não fez recurso dentro do prazo. Ela não fez recurso dentro do prazo. E eu queixei-me dela, à Ordem dos Advogados. E ela, a Ordem dos Advogados, veio-me dizer que ela disse, que eu disse à advogada, para fazer um recurso fora de prazo. Veja, o cliente pede um recurso fora de prazo. Um cliente vai pagar para ter um recurso feito fora do prazo do recurso e depois ser liminarmente rejeitado. Portanto, foi isto que me aconteceu. A Ordem dos Advogados pactuou com uma coisa destas. Uma advogada diz que eu lhe pedi para fazer o recurso fora do prazo e a Ordem dos Advogados acreditou. A Ordem dos Advogados do António Marinho Pinto, que era o bastonário da Ordem dos Advogados na altura, no tempo da ditadura do José Sócrates. No tempo da ditadura do José Sócrates, era ministro da Justiça e da Administração Interna, António Costa, atual primeiro-ministro de Portugal, do governo socialista de José Sócrates, de maioria absoluta, da ditadura da maioria absoluta do governo de José Sócrates, em que nessa altura não havia justiça em Portugal. Não havia justiça. As pessoas da justiça, muitas pessoas da justiça, falhavam, agiram mal, como é conhecido, de conhecimento público, e nada lhes acontecia. Portanto, esta podridão na justiça já vem do tempo em que António Costa, primeiro-ministro de Portugal atual, do Partido Socialista, era ministro de Justiça e ministro da Administração Interna nos governos de António Guterres e de José Sócrates. Isto já vem desse tempo. António Costa tem uma grande responsabilidade no mau funcionamento da justiça em Portugal. Ele é advogado, foi aluno de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi professor dele, professor de Direito Constitucional, professor catedrático de Direito Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa, defensor do Estado de Direito em Portugal, filho de fascistas, educado por fascistas, vem agora dizer que é um democrata, anda agora a promover a venda de cerveja com os seus amigos do PSD na Madeira, a beber cerveja de garrafinhas mini, ali ele para confraternizar de cerveja, de garrafa de cerveja na mão, anda a promover agora a venda de cervejas, de álcool, que todos sabemos que faz mal às pessoas, o álcool faz mal, tem glúten da cevada, que faz mal aos intestinos,
põe as pessoas anémicas, que causa problemas de absorção das vitaminas, dos minerais, causa doenças de Crohn, mas ele anda a vender cerveja. O Marcelo agora é vendedor de cerveja, promotor do consumo da cerveja. Vejam só, pessoas que governam Portugal, ou que governaram Portugal nos últimos 40 anos. Vejam só. Pessoas do PS, do PSD, a governar mal, instituíram uma ditadura do socialismo, disfarçada de democracia, mas que funciona como uma ditadura, que persegue pessoas, que maltrata pessoas, que usa a justiça, o poder dos juízes para decidirem, para impor essa ditadura, juízes que são nomeados pelo PS e pelo PSD, que são filhos de pessoas poderosas do PS e do PSD, que puseram lá os seus filhos e as suas filhas em juízes, que agora são reis e rainhas absolutas e que decidem como quer, tomam as decisões que querem sobre assuntos que vão ao tribunal e tomam decisões erradas, que prejudicam pessoas, sem ser com base na verdade, e que perseguem pessoas boas e protegem pessoas criminosas que mentem em tribunal, mentiram em tribunal, que mentem, que dizem lá mentiras, e eles ou porque não são capazes de descobrir a verdade, ou porque querem acreditam. Ou por estereótipos, por conceitos. As instituições internacionais dizem que a justiça portuguesa é muito preconceituosa, decide com base no preconceito. Se está bem vestido, tem razão. Se está mal vestido, é um bandido. Se é rico, tem razão. Se é pobre, é um malandro. Enfim, vejam só como é que se decide em Portugal, com base no estereótipo. E prejudicam-se pessoas sem, injustamente. Isto não pode ser, isto não é justiça. Os portugueses têm que fazer alguma coisa para mudar esta situação. Isto é uma ditadura criminosa da justiça portuguesa, porque não é rigorosa, não é segura, não é ética, não é credível, não é confiável. Ou porque as leis já lhes permitem fazer o que eles querem, ou porque ficam impunes, tomem as decisões que quiserem, são irresponsáveis. Nada lhes acontece se decidirem mal. Ora, não pode ser assim. Eles têm que ser responsabilizados pelas suas decisões. Se decidem mal, prejudicam alguém, e se alguém reclamar, eles têm que ser investigados, apurada a verdade, e eles têm que corrigir a situação e ser responsáveis pelos prejuízos que causaram. E o mal que fizeram às suas vítimas. Outras pessoas dizem também aqui que a justiça, os advogados, os tribunais, juízes, protegem os bandidos, os criminosos, as pessoas, os ladrões, as pessoas que fazem mal aos outros. E que são indiferentes ao sofrimento das vítimas, não querem saber do sofrimento das vítimas para nada. E esquecem-se que eles também têm filhos, familiares, parentes, amigos, e eles próprios também podem ser vítimas destas injustiças todas. Os seus familiares, etc. Pode ser vítima destas coisas. Pode haver alguém que um dia vais fazer o mesmo. Se a lei permite, se não há rigor, se não há ética, se não há controle, se não há transparência, se não é possível, se não há nada disso. Pronto, os seus próprios familiares podem ser vítimas desta injustiça. Portanto, isto já vem, do tempo em que António Costa era primeiro-ministro, não é verdade, ministro da Justiça e ministro das Polícias, da Administração Interna, e do governo de José Sócrates e de António Guterres, em que a justiça se perverteu de uma maneira que começou até a politizar-se. A justiça começou a politizar-se, a agir em função dos interesses políticos de alguns partidos, e por outro lado também se verifica que os juízes se envolveram na própria política e também começaram a estar ao serviço dos políticos e judicializaram a política, transformaram a política, usaram a justiça para fazer política, para fazer mal a pessoas que criticavam alguns partidos, alguns políticos, para perseguir adversários desses partidos, desses políticos. Foi isto que aconteceu. Isto não é justiça. Isto não é um Estado de Direito Democrático. Isto não dá segurança a nenhuma pessoa, às pessoas. Isto não dá tranquilidade.
As pessoas têm que ter segurança na justiça. E por isso têm que votar em novos partidos, partidos nacionalistas. Não votar mais no PSD, no PS e no CDS e noutros partidos que defendem este sistema político e este sistema de justiça corrupto, incompetente, desonesto, imprevisível, lento e caro, que não faz justiça às pessoas. Não faz justiça. Não dá segurança às pessoas. As pessoas têm que votar em novos partidos, não votar mais no PSD, no PS, e não votar mais no CDS, e têm que votar em partidos que defendem um novo sistema de justiça em Portugal, com juízes responsáveis, com advogados responsáveis, com gente competente, honesta, credível, confiável, com ética e valores humanos que deem às pessoas paz e tranquilidade nas suas vidas, e nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus investimentos, e que possam viver tranquilamente, sabendo que se tiverem algum conflito com um vizinho, com alguém, com um colega, com um parceiro de negócios, que esse problema se resolve corretamente, de acordo com a justiça, de acordo com a lei, e sem manipulações de provas, de factos, com mentiras e com tomada de decisões desonestas que não se preocuparam com o apuramento da verdade, com o rigor e com a ética. Pessoal, era só isto que tínhamos para falar sobre a justiça. Temos que refletir sobre a justiça que temos e temos que fazer alguma coisa para mudar isto, para melhorar isto. Para termos um verdadeiro Estado de Direito Democrático. Um Estado com leis iguais para todos, para ricos e para pobres, para pessoas bem vestidas e mal vestidas. Um Estado que garanta a todos justiça. Justiça igual para todos. Sem corrupção, sem mentiras e sem violência sobre as pessoas. Até à próxima. Fiquem bem.